Nessa aula você vai aprender a resolver problemas que envolvem a adição de números naturais. Então já dá uma olhada nessa primeira questão que eu trouxe. Ela fala assim: a coleção de Eduardo tem 83 bolas de gude e a de Renato tem 78. Juntos, eles têm quantas bolas de gude? Então veja que eu fiz a leitura do enunciado, que é o primeiro passo da resolução de um problema. Toda vez que eu começo a resolver um problema, a primeira coisa que eu devo fazer é ler o enunciado com muita atenção. Ok, feito isso, feito a leituragem, eu fiz a leitura, mas não sei que conta que eu vou fazer ainda. Então agora, o próximo passo é fazer o quê? Agora nós vamos identificar aquelas informações que são relevantes para a gente conseguir elaborar a estratégia. Então vamos lá, o que tem de relevante, de informação que vai me ajudar aqui? Bom, eu sei então que os meninos ali colecionam bolas de gude, certo? E aí, o menino Eduardo, ele tem 83 bolas de gude. E o Renato, ele tem 78. Aí, continuando, uma palavra-chave super importante, juntos. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que está pegando a quantidade de bolas de gude do Eduardo e a quantidade de bolas de gude de Renato, né? Então, juntos, quer dizer que eu estou juntando. Olha, ó, já contou essa palavra aqui, já contou qual é a estratégia que eu devo utilizar para resolver essa questão. E olha o restante da pergunta. Então, juntos, eles têm quantas bolas de gude? Então, estratégia, eu tô falando nessa palavra estratégia, mas o que é? Gente, a estratégia, quando eu digo assim, é aquela conta que eu vou utilizar para resolver essa questão. Será que eu vou fazer uma adição, uma multiplicação, uma divisão, uma subtração? Porque quem nunca, né, olha para o enunciado e fala: e agora, que conta que eu tenho que fazer? Não sei que conta que eu faço. Então, por isso que nós precisamos identificar essas palavras para tentar elaborar essa estratégia. Qual é a conta, então? Aqui nós vamos fazer uma adição. Devido a essa palavra aqui, ó, juntos, quer dizer que eu estou juntando duas quantidades, que é uma das ideias da adição, que é a ideia de juntar e de acrescentar quantidades, tá? Então, vamos lá armar a nossa conta. Então, começando aqui, 83 com 78. Lembrando, então, que eu tenho aqui a unidade e a dezena, fazendo a ordem de grandeza aqui, né? Então, eu vou colocar 3 unidades e 8 dezenas, que é o 83, e eu vou somar com 78, que são 8 unidades e 7 dezenas. Bom, agora aqui vamos somar. 3 mais 8 são 11. Aí, o que eu faço? Fica 1 aqui, certo? E aí, eu pego esse 11, esse 1 que excedeu, que são 10 unidades, eu passo para as dezenas, como uma dezena. Então, por isso, eu vou aqui subir 1. E aí, se você tem dúvida nessa parte do reagrupamento das dezenas, eu já deixo a indicação da aula para você ver que eu fiz com chocolate. Foi uma aula muito legal, tá bom? Chocolate não, né, produção? Como é que era o nome? Era... Esqueci o nome, gente. Era confeitos. A produção tá falando confeitos e chocolate. Então, vamos continuar aqui. Subiu 1. Agora ficou 1 mais 8 são 9. 9 mais 7. 9 mais 7 são 16. Então, são 16. Então, formou o número 161. Agora, eu preciso responder, porque toda vez que eu resolvo um problema, eu preciso colocar a resolução, a resposta da minha questão. Então, eu coloco aqui, resposta. Qual é a questão? Juntos, eles têm quantas bolas de gude? Quer dizer, então, que eu juntei essas duas quantidades e o total foi de 161. O total ou a soma nós podemos falar, tá? Então, eles têm, vamos colocar a resposta, ó, eles têm 161 bolas de gude. E aí, se você quiser complementar ainda, juntos eles têm 161 bolas de gude, você pode também. Lembrando que aqui a resposta ela é um pouco mais pessoal, não precisa ser exatamente assim. Certo, gente? Vamos para o próximo exemplo? Agora dá uma olhada nessa segunda questão. Vamos ler com atenção, como eu sinalizei aquela hora, e já depois nós vamos grifar aquelas informações relevantes. Em um posto de arrecadação de alimentos, há um placar eletrônico informando a quantidade de alimentos já obtida, o qual marcava 3.695 quilogramas. Se houver uma nova arrecadação de 349 quilogramas, qual será o total de alimentos arrecadados? Então, gente, vamos imaginar essa situação. Sempre que possível, vamos tentar imaginar, tá bom? Então,
Então tem lá um lugar que eles estão arrecadando alimento, porque aí eu consigo entender o que está aqui nessa questão. Eles estão arrecadando alimento. E daí tem lá um placar, lá, uma tela lá que está marcando qual a quantidade de alimentos já arrecadados até aquele momento. E esse total que está marcado lá naquele placar é de 3.695 quilogramas, tá? Então imaginou essa situação? Um placarzão daqueles bem grandão assim, aquelas luzinhas marcando. Tá, aí o que eles vão fazer? Eles vão começar uma nova arrecadação. Essa nova arrecadação, eles vão conseguir 349, que está escrito, ó, se houver uma nova arrecadação de 349, qual o total que vai estar marcando lá no placar eletrônico agora? Você já viu a palavra-chave dessa questão? Então nós marcamos o que tinha lá no placar e o quanto eles vão arrecadar, né, na nova campanha. Tá, então eu tenho essas duas informações. Mas agora, com essas duas informações, qual a estratégia que eu vou elaborar para resolver essa questão? Qual a palavra-chave que está contando para mim qual é a continha? Quais são os cálculos que eu devo fazer? Você viu aqui? Qual será o total? Total quer dizer que eu vou fazer o quê? Uma adição. Porque aqui a ideia da adição nessa questão seria de acrescentar quantidades. Então eu vou pegar essa quantidade da nova campanha e vou acrescentar lá no que eu já tinha. Então aqui eu tenho a ideia de acrescentar quantidades. Então vamos lá fazer a nossa adição como estratégia de resolução dessa questão. Então aqui eu tenho unidade, dezena, centena e eu tenho a unidade de milhar. É importante a gente colocar aqui o quadro valor lugar, porque aí a gente não se perde. Então lá eu tenho 3.000, que são 3 unidades de milhar, 695. Aí eu vou somar com 349. Então, lembrando que aqui esse 3, ele está representando a centena. Então, ele vem aqui, ó, centena. Então, 3, 4, que são 4 dezenas, e o 9, que são 9 unidades. 349. Então, vamos adicionar essas duas quantidades. 5 mais 9 são 14. Então, fica 4 unidades e as 10 unidades que excederam passam aqui para a dezena. Sobe 1. Aí, 9 mais 1, 10. 10 mais 4, 14. Ficam 4, são 14 dezenas. Ficam 4 dezenas e as 10 dezenas que excederam eu passo aqui para uma centena. Aí, somando, 1 mais 6, 7. 7 mais 3 são 10. São 10 centenas, então aqui fica 0, e essas 10 centenas eu passo aqui para a unidade de milhar, 1 mais 3, 4. Então aqui o total, né, de alimentos arrecadados será de 4.044, o quê? Olha que tem uma unidade de medida aqui, ó, quilogramas, KG significa a abreviação para quilogramas. E aí eu preciso colocar a resposta. Vamos colocar a resposta aqui. Pergunta, se houver uma nova arrecadação de 349 quilogramas, qual será o total de alimentos arrecadados? Então, vamos colocar aqui, ó. O total de alimentos arrecadados será de 4.044 quilogramas. Então, fiz a resolução da minha questão e coloquei a resposta. E agora, vamos para a próxima. Dá uma olhada na questão 3, né? Aproveitando que a gente está em época de Olimpíadas, olha essa questão aí. Nos Jogos Olímpicos de 2008, então já faz um pouquinho de tempo, né? Realizados em Pequim, na China, participaram 6.450 atletas homens e 4.746 atletas mulheres. Qual a quantidade de atletas que participaram desses Jogos? E aí, qual é a estratégia que eu devo elaborar para essa questão? Vamos primeiramente grifar as informações e imaginar a situação. Então, tem lá as Olimpíadas, os Jogos da Olimpíada, e aí tem lá os atletas que são homens e os que são mulheres. E o que eu quero saber nessa questão? O que está pedindo para mim? Qual a quantidade de atletas? Então, eu quero saber o total de atletas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma adição, não é isso? E eu até esqueci de grifar aqui, ó. Então, essa informação me ajuda, que são os atletas homens e aqui as atletas que são mulheres. Então, você conseguiu perceber que aqui nós iremos fazer uma adição, porque nós vamos juntar as quantidades, já que o enunciado pergunta a quantidade de atletas, ou seja, o total de pessoas que participaram, não é isso? E se você estiver gostando dessas dicas da Giz de como resolver um problema, ó,
dá o seu like e se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. Então vamos lá montar? Vai ficar então, aqui eu tenho até a unidade de milhar. Unidade, dezena, centena e eu tenho a unidade de milhar. Então vamos colocar agora 6.450. Aí nós vamos somar com a quantidade de mulheres, 4.746. E agora, somando as quantidades, nós teremos aqui 0 mais 6 são 6 unidades, 5 mais 4 são 9, 4 mais 7 são 11. São 11 centenas, que eu estou falando aqui da centena. Então, aqui vai ficar uma centena e as 10 centenas que excederam, eu vou passar para onde? Para a unidade de milhar. Então, sobe 1 aqui. Aí, eu faço 1 mais 6, 7. 7 mais 4 são 11. Aí, não tem para onde mais subir, acabamos a continha. 11.196 atletas. Então, agora é só colocar a resposta final, né? Agora nós temos mais um pouquinho de espaço, aqui eu fiz mais aqui no canto esquerdo a continha, então tem um espaço para eu responder agora. Pergunta: qual a quantidade de atletas que participaram desses jogos? Aí a resposta, ela é pessoal. Então, eu vou colocar a quantidade total, ou a quantidade de atletas, foi, porque o foi vai combinar com a quantidade, tá bom? Então, foi de 11.196. Foi 11.196, vamos deixar assim, né? Porque eu vou colocar atletas de novo. Eu poderia ter colocado a quantidade, foi de 11.196 atletas. Então, eu vou deixar assim. E vamos para o próximo. Quero ver quem que vai conseguir elaborar a estratégia para o próximo. Na questão 4, agora também podemos imaginar essa situação, né? Porque às vezes você não vivenciou ainda, mas já dá para imaginar. Seu pai, o seu tio, alguém da sua família já pode ter feito essa situação aqui, ó. O preço de uma TV, uma televisão, é R$ 1.468. Para pagamento à vista. Ó, essa palavra aqui, ó, pagamento à vista. Você sabe o que é pagamento à vista? É quando você compra um produto e você paga na hora, naquele momento. Você não vai realizar 24 parcelas, 12 parcelas, prestações, parcelas que são sinônimos. Você vai lá e paga na hora, porque você tem um dinheiro guardado, já você vai e compra. Então, isso significa pagamento à vista. Aí, o que acontece? A compra pode ainda ser a prazo. O que significa ser a prazo? A prazo é quando nós queremos comprar uma coisa, mas não temos dinheiro naquele momento. Então, aí nós vamos lá, compramos e parcelamos. Quer dizer, vamos pagar um pouquinho a cada mês que passa depois. Tá? Então, daí tem que guardar dinheiro um pouquinho a cada mês para pagar a parcela ou a prestação. Então, isso é comprar a prazo. Aí, comprando a prazo, ó, financiada em 12 prestações, tá? Então, por isso que eu falei, faz prestações, quem daí compra a prazo. Prestações iguais. Mas, nesse caso, olha aqui, gente, agora, o preço sofre um acréscimo. Então, comprando a prazo, né, parcelando, você não vai pagar aquele R$ 1.468, você vai ter um acréscimo de 675. Então, já tá contando pra gente aqui qual deve ser a estratégia a ser utilizada, não é mesmo? Qual o preço, então, da TV quando comprada a prazo? E aí, o que nós vamos fazer? A televisão custava R$ 1.468 se eu comprasse ela à vista. Mas aí, como eu não tinha dinheiro, eu fui lá e comprei a prazo. Então, quer dizer que o vendedor acrescentou 675. Logo, nós vamos fazer aqui uma adição. E aqui a ideia da adição é de acrescentar quantidades, porque eu estou acrescentando esse valor aqui, né, de acréscimo, ao valor inicial da TV. Então, vamos lá fazer a nossa continha. Então, eu tenho unidade de milhar, centena, dezena e unidade, né? Aí tá certinho. Aí, vamos colocar os valores. O 1.468, que era o preço da TV, e nesse preço eu tenho que acrescentar o quê? R$675. Ô, gente, então já deixa eu aproveitar e já dar uma dica pra você, ó. Você viu o que acontece quando nós compramos a prazo? Nós pagamos um dinheiro extra em relação àquele produto que eu quero comprar. Então, o que eu vou dar de dica? Eu sei que quando a gente quer comprar, naquele momento, eu preciso daquele produto. Mas
calma, será que você precisa mesmo? Faz essa pergunta, eu preciso mesmo? Ou eu posso esperar? Porque aí você junta mais dinheiro e você vai lá e paga o produto à vista. Pagando o produto à vista, você não tem esse acréscimo. E aí sobra mais dinheiro para você comprar outra coisa. Olha que maravilha, né? Então vamos lá fazer agora. Quanto é que vai dar o preço total dessa televisão comprada a prazo? 8 mais 5 são 13. 13 unidades. Então fica 3 e sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 7 são 14. 4, então são 14 dezenas, fica 4 dezenas e as 10 dezenas que excederam eu troco por uma centena. 1 mais 4, 5, 5 mais 6 são 11, 11 centenas. Fica uma e eu troco aqui, passo para uma unidade de milhar essas 10 centenas que excederam. 1 mais 1 são 2, 2 unidades de milhar. Logo, o preço da TV comprada a prazo vai ser de R$ 2.143, gente. Dá uma olhada na diferença que deu o preço da TV. Então, por isso, espera e compra à vista. Então, junta o seu dinheiro para comprar depois. Cadê a questão para a gente responder? Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Resposta? R$ 2.143. 2.143. Aí eu vou escrever a palavra reais, gente, porque assim, você viu que o enunciado ele já trouxe pra gente escrito reais. Ele não colocou aquele símbolo do real que nós utilizamos, que é assim, né, ó. A unidade de medida que determina o real. Ele não trouxe escrito assim. Como o enunciado não trouxe, ele já trouxe escrito com a palavra mesmo, eu termino a resposta aqui também como estava lá na questão, tá bom? Mas só lembrando que aqui é o símbolo que determina o nosso dinheiro, o real. Certo, gente? E aí, já dá um print na tela, então, para depois você poder estudar. E você sabe, né? Na matemática você precisa praticar para arrasar. Não adianta só ler a questão e falar, acho que é assim que faz. Não adianta. Você precisa ler e praticar. E ó, vai seguindo essas dicas que a Giz deu de como resolver uma questão. Primeiro você imagina a situação, aí você vê o que tem no enunciado, vai imaginando e vai imaginando o que é que você precisa fazer. Igual nós fizemos em todos eles aqui, certo? E vai seguindo as dicas da Giz, ó. Espera para comprar à vista, viu, gente? Espera um pouquinho, não precisa ter o produto naquele momento. Ou será que precisa? Brincadeiras à parte, eu espero que você tenha gostado da aula da Giz. Se você gostou, eu também espero que você tenha deixado o seu like. Já aproveita também e se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito, e compartilha essa aula com os seus colegas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!